Roberto Isler, contador de história, e este é o Festival Caminhos da Literatura. Esse festival, esse projeto, é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. O quê? Vaca que bota ovo? Eu nunca vi. Só na história do meu avô Bilolô. É uma história que meu avô me contou. Ele falou que essa história aconteceu no tempo que os bichos falavam, que tinha uma fazenda diferente, com vários bichos e todos contentes. Peraí, todos não. Tinha um bicho que não estava contente. Vocês querem saber qual bicho? Então eu vou contar para vocês essa história. Sejam todos bem-vindos à fantasia. A vaca que botou um ovo. Era uma vez uma fazenda grande e diferente, onde tinha um monte de bicho, todos contentes. Até eu me confundi. Todos não, tinha um que não estava contente. Era a vaca Mimosa, coitada da vaca. Mimosa, você tá triste, por que será? Vocês querem saber? Então é melhor ela ajudar a contar. Mu! Mu! Ai, que triste! Eu que ando pela fazenda inteira. Vou lá nos galinheiros. Eu vou lá também no chiqueiro. Ai, mas eu tô triste. Porque eu descobri que aqui na fazenda tem bicho que veio do circo. Todos exibidos. Ai, são todos especiais. Menos eu, que sou uma vaca normal. Mu, mu. Eu não sei fazer nada de diferente. Mu, mu. A vaca Mimosa, coitada, estava triste, porque já tinham vindo repórter entrevistar os donos da fazenda, porque tinha animais especiais que faziam coisa do arco da veia. Vocês não imaginam o que tinha de bicho diferente? Então a vaca Mimosa vai falar pra gente. As outras vacas plantam até bananeira, menos eu tô triste. Mu, mu. As galinhas, amigas da vaca, sabendo que a vaca estava triste, vieram consolar a coitada da vaca. E vieram falando assim, cocodé, cocodé, cocodé. Nossa, o que será que aconteceu? Que a vaca Mimosa tá assim? Vamos consolar, vamos lá falar com ela. Vaca Mimosa, por que você tá assim? Por quê? Por mais do quê? Eu já falei, vocês não escutaram? Eu não sei plantar bananeira que nem as outras vacas. Mu! As galinhas falaram cocodé, cocodé, cocodé. Mas você não planta bananeira, mas você dá leite. Grande coisa. Todas as vacas dão leite. Tem vaca aqui que até anda de bicicleta. Menos eu. Mu, mu. As galinhas ficaram assustadas. Vaca que anda de bicicleta? Cocodé, 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 cocodé. Mas Mimosa, você é masca, capim, feito chiclete, cocodé, cocodé. Grande coisa. Todas as vacas ficam ruminando, mascando capim. Tem
vaca aqui que vira até piruleta. Eu não. Mu, tô triste. Mu, mu. Eu vou querer dormir pra nunca mais acordar. Mu. A vaca mimosa foi dormir. Mas as amigas dela, galinha, fizeram uma reunião, conversaram, bolaram um plano para ajudar a mimosa. Porque a mimosa, ela era querida em toda a fazenda, por quase todos os animais. Gente. E na calada da noite, as galinhas, cocodé, 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 colocaram o plano em ação. Cocó, 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 cocodé. Cocó, 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 cocodé. E quando amanheceu, a vaca mimosa se espreguiçou e se espantou. Mu! Ai, mu! Ai, mu! 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 Eu botei um ovo! Olha, um ovo baiado! Ai, ai, eu fiz alguma coisa especial! Ai, ai, deixa eu ver! Beliscar! Ai, não tô sonhando um ovo! Eu botei um ovo! Mu! 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 A vaca mimosa começou a mugir para todo mundo escutar. E a bicharada veio quando viram aquele ovo grande. As galinhas ficaram cocodé, 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 cocodé. As outras vacas não gostaram nada. Ficaram assim, mu, mu, muito estranho. Vaca botar ovo? Nós nunca viu. Isso é coisa de galinha. E as galinhas negaram. Ah, mas a gente não botou desse tamanho um ovo, não. Não foi a gente não, não foi a gente não. Cocodé, cocodé, cocodé. Não sei, milagre deve ter acontecido. E a vaca, minha vaca mimosa, falou. Eu não sei como aconteceu. Quando eu acordei, me deparei com esse ovo. Então eu acho que fui eu. Eu fui abençoada. As outras vacas, nossa, falaram, imagina, mentirosa, quer aparecer, isso é coisa das galinhas. Bom, tá bom, já que você tá falando que você botou, agora a gente quer ver você chocar para ver o que vai nascer desse ovo, pra gente tirar a prova dos 9. Mu, 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 muito estranho. E as vacas foram pastar. As galinhas ficaram com pena da mimosa e vieram ensinar para ela como que ela chocava. Que ela não podia pegar e sentar em cima do ovo com tudo. Ela tinha que ir com cuidadinho, se ajeitar, tudo tal. Assim ensinaram e assim a vaca fez. Só que demorou um tempão. É só por embaixo. E aí, não pode sentar. Aí tem que tomar cuidado. Aí deixa eu me ajeitar. Muito difícil. Tá passando dias e noites. Tic-tac, tic-tac. Eu tenho que ficar aqui. Será que já choquei o ovo? Não. O ovo já chocou? Não. E passaram muito tempo, passou um tempão.
E a vaca ficou ali, coitada. Mas até que um dia ela começou a escutar uns creque, creque, creque. Olha só o que aconteceu. Oi, tô sentindo. Parece que vai nascer. Deixa eu ver. Ai. O ovo vai nascer. Ui. Nasceu! Mu, mu. Ai. Nasceu um pintinho amarelinho dentro do ovo. As vacas vieram e falaram: muito mentira sua, mimosa. Olha a prova aí. Isso é fiote de galinha. Não é de vaca, não. E começou a confusão. A galinha: não fomos nós, não tem nada a ver com isso, não sei o que lá. E aquela confusão. Ah, mentirosa, muito mentirosa. Aí os fotógrafos estavam tudo lá para fotografar a vaca que botou o ovo e ficaram decepcionados. E no meio daquela confusão, o pintinho olhou bem para a mimosa, abriu o bico e fez assim: Mu! Mamãe, medo! E abraçou a mimosa. Oh, meu filhinho, viu? É uma vaca. Ai, fazer o quê, né? Mãe não é só quem tem, é quem cria. Mu. E essa foi a história da vaca que botou um ovo, que o meu avô Birolô me contou. Até a próxima, pessoal. Tchau! Eu sou Clarice Vilac e esse é o projeto Festival Caminhos da Literatura com recursos da Lei Aldir Blanc. A história que eu vou contar aconteceu antigamente num castelo. Nesse castelo moravam 3 irmãs. Uma se chamava Fala. Ela era muito extrovertida e gostava muito de aparecer. Então, ela ficava sempre na sacada do castelo e as pessoas já se acostumavam a olhar para cima e ver, porque de vez em quando ela falava, contava as coisas e as pessoas estavam acostumadas já a prestar atenção na fala. A outra irmã era a Escuta e ela não gostava muito de aparecer, não. Então, ela ficava mais quietinha, mais dentro de casa, assim, prestando atenção. Mas, quando a Fala ia para dentro do castelo, a Escuta saía e começava a prestar atenção em tudo que ela via. Olhava em volta, olhava e descobria muitas coisas. Escutava. Então, ela procurava a terceira irmã, que era a mais caseira de todas, que era a Memória. Ia lá onde a Memória ficava, no aposento dela do castelo, ia contar para a Memória tudo que ela tinha visto aquele dia, escutado, prestado atenção, contava todas as notícias para ela e ia fazer outra coisa. A Memória não perdia tempo. Ela tinha cadernos nos quais ela escrevia as coisas que a Escuta contava para ela. Então ela escrevia e ela estava sempre olhando de novo nos cadernos dela e ia fazendo anotações, tá vendo? Ela escrevia mesmo. E gostava muito de escrever enquanto ela se lembrava do que a Escuta tinha contado para ela, ela ia escrevendo. E tinha muita coisa guardada. E ela pegava, organizava
os cadernos dela, os escritos. Ela estava sempre mexendo. Daí, cada vez que ela escrevia as últimas notícias que a escuta tinha contado para ela, a hora que estava prontinho, ela ia procurar a fala. Procurava a fala, encontrava e contava para a fala, a memória contava para a fala as novidades, o que ela tinha escrito nos cadernos e contava tudo bem explicadinho. Então a fala pegava, ficava contente, punha o seu vestido bonito, ia lá para a sacada do castelo para contar para as pessoas as coisas que a memória tinha dito para ela. Falava, e os outros prestavam atenção, e assim viviam as três irmãs. De vez em quando, a memória percebia que tinha muita coisa já que ela tinha escrito e que estava meio bagunçado aqui o escritório dela. Então, ela resolveu organizar. Ela tinha uma lixeira com um nome curioso. O nome dessa lixeira era Inconsciente. Então, nesses dias que ela resolveu organizar, ela pegava, ela via, bom, esse caderno aqui tá bom. Essa anotação também, ela tá boa, vou guardar aqui. Mas isso aqui eu já entendi tudo. Como é? Aonde anda a onda, a onda anda... é aquele poema. O cachorro também sorriu e eu lembro disso. E ficava lá olhando. Mas essa aqui já foi. Essa aqui também já está muito explicadinha, eu já escrevi melhor e foi. Então, nesse caderno. E assim ela ficava arrumando. Essa aqui também já sei. Essa aqui é bom deixar aqui. E ficava. Organizava. Esse é para lá, esse é para cá. Arrumava tudo bem direitinho. Deixava as coisas dela em ordem. Os cadernos. Para ela poder consultar, continuar as escritas dela. A hora que ela deixava tudo arrumadinho, ia tomar um lanche e fazer outra coisa. A memória tinha uma amiga de quem ela gostava muito. Essa amiga era a criatividade e ela voava. Então de vez em quando ela vinha pela janela do castelo, vinha voando, ia lá nos aposentos da memória, ver como estavam os escritos da memória, as anotações. A memória sabia que a criatividade ia lá, deixava aberto mesmo, depois elas conversavam. Então a criatividade ia lá, via os cadernos, tudo, as novas anotações. Esse aqui chama paz. Aqui, coruja na noite, segredos, emoções sossegadas. E ela ficava vendo, ouvindo, lendo aqui direitinho, mas ela gostava mesmo, a criatividade, o que ela mais gostava era de mexer aqui no inconsciente, onde nessa lixeira, né, do inconsciente, onde a memória guardava as coisas que ela achava que não precisava mais. Essas mesmo que a criatividade gostava. Mexia, e ela era criativa mesmo, ela via assim, ela virava ao contrário a folha, do lado, ela lia de cima para baixo, de baixo para cima. Olha esse aqui, pirilampos preciosos, lá no azul, desde o planta árvore. E ela misturava, ela lia, guardava de novo, ela dava umas voadinhas assim, misturava tudo na cabeça dela. Então ela procurava a fala. Ia lá e sussurrava para a fala as coisas que ela havia encontrado lá no inconsciente, mas ela contava com as próprias palavras, do jeito dela. Ela era muito criativa mesmo. Contava e saía voando.
A Fala, então, ficava entusiasmada, ia lá na sacada do castelo com o seu vestido mais lindo e chamava as pessoas da aldeia, da vila que estavam por ali. Quando eles viam que a Fala estava assim entusiasmada, eles vinham para prestar atenção. E daí ela começava a falar as coisas que a criatividade tinha sussurrado para ela a partir do inconsciente, da memória lá. Então, nesses momentos, dizem que a Fala se tornava mais encantadora, mais linda. Ela falava coisas bonitas, mas também falava algumas coisas estranhas, diferentes, algumas até terríveis. Mas as pessoas ali, elas prestavam atenção porque elas gostavam de ver as coisas desse outro jeito e ficavam ali. E assim era a vida dessas 3 irmãs. Elas viviam ali e elas tinham essa vida. A criatividade estava sempre voando ali, a memória ficava ali entre os seus escritos conscientes e inconscientes, a escuta prestava atenção em tudo, e assim era a vida dessas 3 irmãs e da amiga delas, a criatividade. Essa história se chama A Fábula das 3 Irmãs. Eu encontrei nesse livro de Fabiano Moraes, chamado Contar Histórias, a Arte de Brincar com as Palavras, publicado pela editora Vozes. Oi pessoal, eu sou o contador de história Amaury de Oliveira. Hoje eu vou ser o PAF e esse é o projeto Festival Caminhos da Literatura, que tem o apoio da Lei Aldir Blanc. A primeira história que eu vou contar para vocês aconteceu há muito tempo atrás. Lá no tempo que tinha reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas a história que eu vou contar não aconteceu só com príncipe, princesa, rei, rainha. Não, aconteceu com um homem que chamava Frei. Ele era Frei Henrique, isso. O Frei Henrique, ele era muito legal, muito bom. Ele fazia bondade para todo mundo. Se alguém tivesse doente na casa, o Frei Henrique ia até lá, cuidava da pessoa, fazia chá, buscava remédio. Se alguém tivesse sofrido, sei lá, um acidente, ele ia lá, resolvia o problema. De repente, ia acontecer uma chuva forte e derrubou o telhado da casa. O Frei Henrique chamava um monte de gente e juntos iam lá, arrumava o telhado da casa. De repente, uma pessoa criava ovelha. As ovelhinhas se perdiam no meio do mato. Chamava Frei Henrique e Frei Henrique arrumava gente para ajudar a procurar. Ele procurava e logo achava os bichinhos perdidos. Frei Henrique ficou tão conhecido e ficou tão famoso que o povo falava que ele era até mais importante que o rei. E tinha alguns ainda que falavam que Frei Henrique devia se chamar Frei Henrique sem cuidados. Que ele não tinha cuidado com ele, ele cuidava dos outros e de repente quem era poderoso ia achar que ele estava ficando famoso demais. Mas não foi o que aconteceu. O rei daquele lugar, que era um homem muito poderoso, muito rico. Eu sou o rei deste lugar. Eu mando em tudo, daqui onde até a vista alcança, sou eu que mando. Pessoal, o rei ficou sabendo daquilo e ficou tiririca da vida. Ele não queria que tivesse alguém no reino que todo mundo achasse que era mais importante que ele. Então, ele mandou que fosse um mensageiro chamar o Frei Henrique. O mensageiro, que é aquele que leva mensagem, carta de um lado para o outro, foi correndo, chamou o Frei Henrique. Frei Henrique veio, todo cuidadoso. Por que o rei estava chamando ele? Quando chegou lá no palácio, estava o rei, estava a rainha, a princesa, estava toda a corte, né? Os cavaleiros, todo mundo. E o rei falou assim para Frei Henrique. Frei Henrique, eu sou o rei.
e fiquei sabendo de tudo que você fez. Frei Henrique começou a ficar contente. Se o rei estava sabendo, o rei também ia ficar feliz. Eu estou muito feliz. Olha minha cara de feliz. Então, eu vou lhe dar um prêmio. Frei Henrique ficou muito feliz. Se ele tivesse prêmio, ele ia poder ajudar mais pessoas, aqueles que tivessem com necessidade. O prêmio não é tão simples assim. Como eu sei que você é uma pessoa muito boa, como eu sei que você ajuda todo mundo, eu vou lhe dar o seu peso em ouro. Gente, o peso inteiro do Frei Henrique em ouro ia dar para ajudar muita gente. Mas aí... Mas eu não posso simplesmente dar dinheiro assim à torta e direito. Então, eu vou lhe fazer 3 perguntas. E amanhã bem cedinho, você vem e me responde. Se você responder certo, e eu tenho certeza que você vai responder, você vai ganhar o seu peso em ouro. Agora, se você errar uma das perguntas... Gente, o rei falou que se Frei Henrique errasse, olha, já era. Frei Henrique agradeceu e foi embora lá para casa dele. E ficou muito preocupado. Ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro. Não sabia o que fazer. Ele queria muito ganhar o dinheiro para ajudar os outros. Mas se ele errasse, estava lascado. Então, enquanto ele andava de um lado para o outro, apareceu um pastorzinho. Aquele que cuida de ovelha, de cabra, de cabrito. Chegou, olhou para Frei Henrique, viu que Frei Henrique estava preocupado e perguntou: Nossa, o que o senhor está fazendo preocupado desse jeito? Eu posso ajudar em alguma coisa? Frei Henrique sabia que o pastorzinho não podia ajudar. E ele não queria colocar mais ninguém em perigo. Então Frei Henrique falou que não podia. Mas o pastorzinho insistiu tanto e tanto que Frei Henrique contou o que era. Falou das perguntas, falou do prêmio e falou que se ele perdesse, estava lascado. Então o pastorzinho deu risada. Por que Frei Henrique não falou antes? Olha, eu sei como resolver esse problema. Eu vou no lugar do senhor. Frei Henrique ficou assustado. Imagina se o pastorzinho fosse e falasse coisa errada, se o rei ficasse bravo. Mas o pastorzinho não quis nem saber. Ele falou assim: o senhor me empresta uma dessas roupas suas aí, essas que tem capuz na cabeça? E amanhã cedo eu tô indo lá. O senhor vai ver que nós vamos ganhar muito dinheiro para ajudar os outros. Frei Henrique não queria, mas o pastorzinho insistiu tanto que Frei Henrique aceitou. O pastorzinho pegou a roupa, levou embora. Naquela noite, Frei Henrique nem dormiu direito. No outro dia, bem cedo, o pastorzinho vestiu a roupa, jogou o capuz em cima e foi andando para o palácio, abaixadinho. Quando chegou lá, toda a corte reunida, o rei olhou e falou assim: Frei Henrique, eu tenho agora 3 perguntas para lhe fazer. Eu sei que você vai conseguir responder todas, é lógico. Agora, se não responder, você já sabe. O pastorzinho balançou com a cabeça baixada e esperou as perguntas. E o rei falou assim o seguinte: Primeira pergunta: quanto de água tem no mar? Todo mundo da corte ficou espantado. Como é que Frei Henrique ia saber quanto de água que tinha no mar? Aquele tantão de água que não acabava mais. Mas o pastorzinho, com a cabeça baixada, falou assim: Olha, na verdade tem um balde d'água. O rei olhou: Um balde? Se for um balde bem grande, cabe o mar inteiro. Agora, se for dividir por 2, põe 2 baldes. Se for dividir por 3, põe 3 baldes. O rei olhou com uma cara espantada e o povo da corte começou a dar uma risadinha. Ele tinha respondido do jeito dele. O rei não tinha o que fazer. O rei ficou mais bravo. Daí o rei falou assim: Muito bem, Frei Henrique, respondeu a pergunta, me responda a segunda. Quanto vale o seu rei? O pastorzinho com a cabeça baixada falou assim: o senhor meu rei vale 29 dinheiro.
O quê? 29 dinheiros? Eu tenho ouro, eu tenho palácios, eu tenho castelos, eu tenho joias e eu só valho 29 dinheiros? Olha, se Nosso Senhor foi vendido por 30 dinheiro, o senhor que vale um pouquinho menos que Nosso Senhor é 29, né? O pessoal da corte começou a dar risada. O cavaleiro dentro da armadura até chacoalhava. O rei olhava feio, eles disfarçavam. Frei Henrique, que na verdade era o pastorzinho, tinha respondido a segunda pergunta. O rei não podia fazer nada, era verdade. Aí o rei pegou e fez a última pergunta. Ele sabia que o Frei Henrique, o pastorzinho disfarçado, nunca ia saber. E falou assim: muito bem, Frei Henrique, para ganhar o seu peso em ouro, a última pergunta. Está preparado? O pastorzinho balangou a cabeça. A última pergunta. O que eu, o seu rei, estou pensando? Na hora que o rei falou isso, todo mundo achou que o Frei Henrique, que era o pastorzinho, estava lascado. Como que ia saber o que o rei estava pensando? Mas aí, o pastorzinho, muito esperto, falou assim: o seu rei, meu rei Nosso Senhor, tá pensando que eu sou Frei Henrique. Mas eu sou pastor! Na hora que ele falou isso, todo mundo da corte deu risada. E o rei ficou muito bravo. Mas depois, enquanto o povo ria, ele percebeu que ele era o bobo da história, sabe? Que ele não devia ter feito nada disso. Não devia ter sido invejoso. E começou a dar risada também. Bom, final da história é que o rei se desculpou com o pastorzinho, mandou pedir desculpa para Frei Henrique e deu não o peso em ouro do Frei Henrique. Ele juntou o pastorzinho, o Frei Henrique, e deu o peso dos dois em ouro. E falou que ia também ajudar todo mundo da população, não só Frei Henrique. Desde esse dia em diante, aquele reino ficou sendo conhecido como o melhor reino de toda a região. Porque não tinha só o Frei Henrique, que era bom de coração. Tinha também o rei, que tinha aprendido a sua lição. A história foi essa. E quem gostou, se segura que vem outras por aí. Tchau!